que eu nunca vi. Que todas as vezes que eu tô lavando as minhas mãos antes de... Nunca tinha acontecido, doutor. Dessa maneira assim, não. Olha só. Que sempre que eu tô lavando as minhas mãos antes de entrar no ato cirúrgico, eu sempre fecho meus olhos ali, sem muito alarde, e eu peço para Jesus me acompanhar na cirurgia. E eu disse para ela, a senhora teve uma experiência que eu nunca tive, que eu nunca vi, mas é algo para a senhora, como se eu for para lhe notificar. Para a senhora entender que, na verdade, esse seu ateísmo é algo que é completamente incompreensível. Para a senhora agora não tem como. Que nem, por exemplo, outro exemplo que vem na cabeça agora. Essa história faz o quê? Uns 6, 7 anos. Entrou uma senhora, passou na frente da minha clínica lá, e ela entrou e falou com a minha secretária assim, passa um recado pro doutor Fernando Lemos. Ela não foi consultar comigo. Ela disse assim, eu tive que parar para dizer. Eu fui até a esquina, eu olhei algo, e eu disse, não, mas eu tô louca. Ela voltou e fez o mesmo trajeto e continuava lá. A minha clínica tem uma porta onde entram os pacientes e uma porta pequenininha do lado que é onde entra os funcionários e os médicos que atendem lá, e a parte da jurídica estava lá. E ela disse, avisa pro doutor que naquela portinha lá, ó, pequena que tem lá, tem um anjo bem grande lá, segurando uma espada. E a secretária entrou no próximo intervalo da consulta e disse assim para mim, doutor, eu vou lhe dizer o que uma pessoa que passou na rua disse que viu, e eu vou lhe transmitir aqui o que está acontecendo. Eu digo, falo. Ela disse que viu um anjo ali na sua porta, ali segurando uma espada. Eu disse para ela, pois é. Eu oro quase todos os dias pedindo que Deus coloque anjos na frente da minha clínica, nos protegendo, e que todas as pessoas que sejam com medo, com dúvida, com insegurança, que fique isso aí tudo do lado de fora. Então, na verdade, se tu puder falar com ela, diz que eu creio, acredito e obrigado, porque eu nunca vi esse anjo que ela viu. As pessoas têm dificuldade de acreditar nesse sobrenatural que o Senhor está compartilhando com nós aqui. Mas é a verdade. Né? Jesus, quando esteve aqui, foi o que ele fez. Ele operou milagres, ele transformou a vida das pessoas. O evangelho não é só palavras, o evangelho é poder de Deus. Né? E essas experiências são reais. É que as pessoas, é como eu volto a dizer, elas precisam experimentar. Porque se elas experimentarem, elas vão crer. Mas não tem como crer se elas não buscarem essa experiência. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, é uma questão de busca, né? E como é que eu não vou... Como é que eu, que sou um médico, que eu sou um cirurgião, que eu lido com isso, com a ciência, fazem 25 anos, como que eu não vou acreditar diante de fatos tão concretos e tão reais, Vilela? Por exemplo, vamos falar um pouquinho de ciência aqui. Isso aqui eu creio que vai ser muito interessante para o público ouvir. Muito interessante. Uma delas, eu nunca tinha ouvido falar. Isso aqui foi uma coisa que me veio no meu pensamento e eu vou compartilhar com vocês aqui. Por exemplo, tu sabe quantos pares de costela nós temos? Não. 12. As costelas, elas saem da parte da coluna vertebral, tá? Certo? E fazem a volta e se fixam aqui no externo, né? Você toca aqui, né? Ela faz toda uma volta, né? Uma proteção, uma né? imagem aí pra gente, pro pessoal entender. São 12 pares de costelas, ok? Sendo que as duas... Lene, procura... Vai colocar costela, colocar num prato uma costela, o cara comendo, né, Lene? O Lene já tá com fome, ele vai pegar a costela errada. Se colocar arcabouço costal, vai ficar mais fácil de achar. Arcabouço costal. Ou boa. 12 pares de costelas. Tá? Sendo que as duas últimas, elas são chamadas de flutuantes. Olha que interessante isso aqui. As de baixo. As duas últimas, os dois pares, elas saem de trás da coluna e elas não chegam até aqui. Elas vêm até aqui. Certo? Essa aqui tem pessoal que tira para parecer mais magro ou não? É essa aí. Tá. Essa aí. Tá? Não sei se o Lene vai conseguir mostrar. Vamos ver. O Lene acha assim. Bom. O que diz... Olha lá. Vamos ver. É isso? Deixa eu ver. Ó, de frente, é isso aí. Observa que os dois pares finais não fazem toda a volta. Ok? Porque todas as outras costelas saem de trás e se fixam no externo, na parte da frente, ok?
que é uma coisa muito bem pensada, como se fosse um arcabouço para proteger os órgãos tão nobres que é o coração e o pulmão, certo? Certo. Algo tudo muito planejado, certo? Só que esses dois pares flutuantes, eu fiquei pensando um dia, mas por que eles são assim? E olha o que eu pensei, pastor. Primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: que Deus tomou a costela do homem e criou a mulher. E se você somar essas duas partes que estão faltando das costelas flutuantes, dá exatamente uma costela. E eu pensei comigo, isso é uma marca que Deus deixou no homem e na mulher para falar em relação à veracidade das coisas bíblicas. Outro detalhe interessante da parte de ciência, olha só que interessante. Também em Gênesis, se eu não me engano, é 2:27, diz assim, que o homem foi formado do pó da terra e Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, certo? Em 1931, um pesquisador chamado Slosson, ele chegou à conclusão que existiam 14 elementos químicos similares do nosso corpo, igual da Terra, igual do pó. 14. Mas aí começou as probabilidades estatísticas, as análises matemáticas disseram que para haver uma similaridade perfeita, teria que ser 18 elementos. Só que em 1940, um outro pesquisador, um bioquímico chamado Griffith, ele descobriu e até hoje aceito que são 23 elementos idênticos do nosso corpo com o pó da Terra. Então, mais uma veracidade diz que o homem foi feito do pó da terra. Essa similaridade. E a última, que eu vou dizer para vocês, não sei se vocês sabem disso, foi divulgado na mídia, mas eu achei que foi muito pouco divulgado, poderiam divulgar muito mais. Já ouviram falar de uma organela que tem dentro da célula chamada mitocôndria? Sim. Nós temos mais ou menos 30 trilhões de células, certo? Dentro de cada célula tem mitocôndrias. E ela é uma organela que ela é responsável principalmente, dentre tantas funções, pela energia. Né? Nossa energia do dia a dia, tanto que tem uma coenzima Q10 que é produzido dentro dessa mitocôndria, que depois dos 40 anos vai diminuindo, as pessoas vão perdendo energia, certo? E dentro dessa mitocôndria existe um DNA que não é o DNA que está dentro do núcleo de cada célula, porque todas as células têm um núcleo que tem o DNA, e esse DNA forma os cromossomas, que são os 23 pares que falam quem nós somos, né? Perfeito. Só que nessa mitocôndria descobriram que tem um DNA. E esse DNA da mitocôndria, ele só é transmitido pelas nossas mães. É só a mãe que transmite para as outras gerações esse DNA mitocondrial. E através da genética molecular, do sequenciamento do DNA, fizeram uma regressão cromossômica e chegaram a uma conclusão. Todos viemos de apenas uma mulher. Que viveu, a ciência disse, há 150 a 200 mil anos atrás. Tanto que o nome desse projeto ficou Eva mitocondrial. Incrível. Não sabia disso. Então, provando, não sou eu que estou dizendo, Incrível, doutor. estão mostrando evidências bíblicas relacionadas com a ciência, com a parte médica. Por isso que eu acho quase que insano um médico dizer que não crê em Deus. Aquela frase que já está tão batida, mas é uma frase que tem que sempre ser repetida do grande Louis Pasteur. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima. Quanto mais ciência, quanto mais você se aprofunda, Quanto mais pesquisador quando você inteligente chega e começa a estudar o universo e começa a ir cada vez mais para trás, chega um ponto que você fala, tá, daqui para trás eu não faço ideia do que aconteceu. O universo todo estava concentrado num espaço mínimo. Sim. Teve o Big Bang e expandiu até hoje. Mas e antes? Antes disso a gente não sabe. Por que aconteceu a explosão? Não sabemos. O que existia antes? O universo se expandiu para onde? Antes do universo não existia nada? Assim, são respostas que ninguém sabe. é a mesma coisa de todos os sistemas. Por exemplo, o seguinte, todos os sistemas do corpo.
Por exemplo, Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.